Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, tô aqui agora para gente orientar vocês na resolução da apostila de intervenção pedagógica, tá? Então, esse vídeo eu vou pôr no meu canal do YouTube para vocês acompanharem e conseguirem realizar a apostila toda. Essa apostila é de novembro, sei que muitos de vocês estão encerrando a minha disciplina agora, mas eu espero que vocês consigam seguir em frente, sendo sempre superando algumas dificuldades de proficiência. Como eu já expliquei para vocês, vale destacar aqui alguns pontos, tá? Então, assim, é normal que todos nós tenhamos algum nível de dificuldade de em proficiência, né? Que é essa habilidade de ler, escrever, interpretar, compreender os textos, tá? Então, a gente pensou num material, eu não fiz sozinha esse material, eu fiz com a orientação da professora Rosângela Esperandio Celante, né, e o apoio também da professora Márcia. Então, a gente pensou num material que pudesse ajudar vocês a superar algumas dificuldades de leitura, escrita e interpretação, tá? Claro que esse processo, ele precisa dar continuidade, então eu espero que os próximos professores possam também dar continuidade a esse trabalho, ajudar vocês, mas vocês também precisam se manifestar, falar, né, falar, olha, estou com dificuldade de leitura e tal. Por quê? Porque se cada um conseguir trabalhar um pouco essas dificuldades, vai ficar muito mais fácil para vocês assimilarem os conteúdos de qualquer disciplina, tá? Então, assim, eu sou bastante dedicada, né? E sei que eu não vou conseguir superar todas as dificuldades de leitura, escrita e interpretação de vocês, porque é um processo, né? Vocês precisam ser bastante perseverantes e serem líderes do próprio processo de ensino-aprendizagem, tá? Por isso, eu coloquei na nossa lista de transmissão alguns vídeos, algumas dicas e algumas orientações para vocês irem trabalhando essas questões, tá? Tem muito material bacana na internet e temos também muitos profissionais aqui na escola que vão poder ajudar vocês, especialmente a professora Mary, né, que é a professora de português, língua portuguesa, que é fantástica, então prestem bastante atenção nas dicas que ela vai dar para vocês quando vocês fizerem, ou se vocês já fizeram, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Para que vocês consigam dar os próximos passos. Vocês já estão no segundo ano, mas a gente espera que vocês sigam se qualificando, né? Seja numa faculdade, seja um curso técnico, um curso tecnológico, ou seja, investindo numa carreira autônoma, enfim, a gente sempre precisa dessas habilidades em proficiência para a gente prosperar, né? Então, a gente pede, assim, que vocês não desanimem, tá? Não desanima, é normal. Eu também tenho as minhas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, tá? Sabendo disso, vamos agora para alguns canais do YouTube que eu até compartilhei no privado com vocês, mas eu quero reforçar aqui, tá? Licença um pouquinho. Vocês estão vendo que a prof gripou, né? Bom, mas vamos lá. Ó, esse canal aqui é muito bacana, da professora Tereza Cristina. O nome do canal é Português Digital. Aqui tem muito vídeo bacana, com várias dicas assim super top mesmo, tá? Então esse vídeo aqui é bem curtinho e ela vai falar como escrever bem. E aí já fica uma dica importante para você, tá? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, tá? Então não tem um outro caminho. É treinamento, é repetição, tá? A gente precisa dedicar parte do nosso tempo à leitura, tá? Olha, além desse vídeo que eu coloquei para vocês assistirem, eu separei esse outro aqui dela também é curtinho, 8 minutos,
que ela explica as várias áreas do português que são necessárias para a gente entender bem a nossa língua, que não é uma língua fácil de entender. O português exige muita informação, assim, para realmente nos dar uma boa base sólida para a gente compreender as disciplinas, as outras áreas de conhecimento, né? Tá? Então, assim, explorem o canal dela, assistam esses vídeos que eu enviei para vocês na lista de transmissão, onde vocês recebem no particular essas dicas, tá? E eu quero também que vocês assistam os vídeos, né? Quero que vocês assistam todos os vídeos que eu mandei lá, mas esses dois canais eu separei aqui porque são ótimas, mulheres assim maravilhosas, vão ser suas parceiras aí nas superações de dificuldades, tá? É esse canal aqui, ó, Redação e Gramática Zica, com a professora Pamba, tá? Ela é bem cativante, assim, bem engraçada e trata os assuntos com bastante leveza. Quando você percebe, você já entendeu, né? Então, esse texto, esse vídeo aqui mesmo, ó, do tópico frasal, é jóia, é muito bacana, e vocês vão ver que todos os textos que vocês lerem a partir dali, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que parece que abriu uma cortina no olho de vocês, né? Que é assim, poxa, agora eu tô entendendo, faz sentido, porque antes eu li um texto e eu não conseguia entender o que estava falando. E com esses exercícios e essas dicas que ela dá, é muito tranquilo da gente perceber o tópico frasal. Professora, mas o que é o tópico frasal? Não tive tempo ainda de ler, de assistir. Tá, então já vou dar uma dica preciosa para vocês. O tópico frasal, ele assunto, né, tratado naquele parágrafo. Então, é o tema que está gerando ali aquela discussão. Tópico frasal, então, a gente vai conseguir encontrar compreendendo aquele texto, interpretando aquele texto, tá? E aí, falando nesses dois verbos, compreender e interpretar, esse é bacana, onde a professora Pamba explica a diferença de interpretação e compreensão de texto. De maneira muito superficial, vou adiantar aqui para vocês, né, que a compreensão, ela tá baseada no que o texto traz, nos elementos que estão no texto, tá ali dentro do texto. Então, você vai perceber perguntas que exigem a compreensão de texto, que vai falar assim, releia o primeiro parágrafo, lá, encontre argumentos para tal questão, né? Ou sabendo que o texto tal fala tal coisa, ponte tal coisa. Tá? Então, na compreensão de texto, a gente tem análise do texto, aquilo que está ali de concreto no texto. A interpretação, ela já extrapola o texto. Por quê? Porque na interpretação é exigido a sua leitura de mundo, é sua crítica sobre aquele tema, tá? Ou seja, é a tua capacidade de ler nas entrelinhas, né? Percebendo então que aquele texto ele está trazendo elementos da realidade que podem ser colocados ali, tá? Então é muito, muito, muito importante que vocês assistam esses dois vídeos da professora Pamba, tá? Tanto esse aqui, ó, interpretação e compreensão de texto, quanto esse aqui, ó, que é tópico frasal, tá? Bom, agora vamos para nossa apostila. Então, a apostila a gente fez de intervenção só agora em novembro, tá? Não houve tempo hábil para a gente fazer outros meses, né? Estamos num processo aí de adaptação também. Mas a gente fez com muito carinho e a gente espera que vocês consigam explorar esse material. Então, essa apostila aqui é para vocês rabiscar, tá, gente? Não tenham medo. E assim, depois que eu corrigir essa apostila, vocês podem retirar essa apostila, assim como todas as outras, né? Vocês podem retirar e ficar em casa. Esse material é para vocês, tá? Então, ó, são 5 blocos, as habilidades focos, a habilidade foco aqui é a mesma da apostila normal, tá? E aí, a gente deixou, ó, eu deixei todos esses
texto sempre em caixa alta, tá? Para vocês terem um pouco mais de facilidade na hora de compreender. Também organizei o conteúdo de uma maneira mais simples, procurei reduzir ao máximo os textos e os conceitos trabalhados e coloquei mais elementos gráficos, tá? Então, pessoal, eu quero que além de ler o texto, as letras, as palavras, eu quero que vocês leiam as imagens também, tá? Porque quando a gente lê um texto, a gente tem que ter em mente que todos os elementos gráficos, tabela, e figuras, mapas, tudo que tiver, também ajudam a compor o assunto, o tema, a explicação, tá? Então é muito importante vocês explorarem também as imagens, certo? Então tá. Então os conteúdos são os mesmos, vocês sabem que tem aulas no YouTube, né, onde eu explico cada um desses blocos, vocês podem assistir lá, tá? Se não tiver, por exemplo, professora, não tem o bloco 4, é porque provavelmente não, é assim. Quando eu não coloco aulas no YouTube, é porque na aula online tiveram alunos. Então, quando os alunos participam da aula online, eu não coloco no YouTube, fica gravado só lá no Teams, tá? Então, se você tem acesso ao Teams, pode assistir as aulas lá no Teams, lá eu explico o conteúdo, corrijo exercício. Mas eu não coloco no YouTube, por uma questão também de privacidade dessas pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês leiam com calma, percebendo a estrutura do texto. Então, aqui é o título, né? Aqui é a fonte, ou seja, da onde foi retirado esse texto. E aqui estão os parágrafos. Então, o parágrafo começa aqui, né? Ó, tem sempre o espaço e termina aqui. Aqui é o segundo parágrafo, aqui é o terceiro parágrafo e assim por diante, tá? Então, todos os blocos vão ter 2 exercícios que se repetem, tá? Que são exercícios para ampliar o vocabulário de vocês. Esse é o objetivo desses 2 exercícios. Então, em biologia, a gente vai encontrar palavras, né, conceitos que são, nossa, palavras diferentes, que a gente às vezes não ouve muito, né, no nosso cotidiano. Então, são palavras, conceitos que, se estão aqui no texto, é importante que vocês aprendam, tá? Então, o que que eu quero que vocês façam? Esse exercício vocês podem levar para a vida, tá? Mas na apostila vocês vão encontrar. Então, o exercício 1 pede assim, ó, circule os conceitos, palavras que você não conhece no texto acima, depois transcreva-os abaixo. Então, você vai ler esse texto e vai começar a circular, tá? As palavras que você não conhece. Então, conceitos, palavras, é isso, tá? É algo que explique um fenômeno, que explique uma situação, uma coisa, tá? Então, essas palavras que você não sabe o que quer dizer, você circula no texto. Circulou no texto? Depois escreve aqui embaixo. E aí, no exercício 2, você vai procurar, olha, o significado de cada uma dessas palavras, de cada um desses conceitos que você não sabe ainda o que significa, tá? Então, você vai procurar isso no dicionário, se você não tem dicionário em casa, tem umas lojas, assim, de R$ 3,50, que tem dicionário escolar a R$ 3,50. Então, assim, não é um top de um dicionário, mas é um dicionário bom. Provavelmente você vai encontrar todas as palavras lá, tá? Mas se você não quer, não pode, enfim... não, professora, não vou procurar no dicionário, não. Tudo bem, na internet tem um monte de dicionário online. Você pode fazer uma busca no Google que você vai encontrar. Tem aplicativos que você baixa lá no App Store e aí baixa o dicionário, né, como aplicativo, você pode procurar as palavras offline, tá? E aí, depois que você achar o significado de cada conceito, você vai escrever aqui. Provavelmente você não vai conseguir escrever todos os significados das palavras nesse espaço. Então, você pode usar o verso da folha, ou você pode pegar uma folha do seu caderno e escrever e depois grampear junto com a sua apostila,
tá? Bom, aí os outros exercícios vão exigir de vocês algum nível de compreensão ou de interpretação de texto. Vamos lembrar que compreensão de texto é bem fácil de reconhecer porque vai tratar exatamente do que está escrito no texto, como está escrito no texto, tá? Então, olha, o exercício 3. Releia o primeiro parágrafo do texto. Já começando por aí, você já sabe que é um exercício de compreensão de texto, tá? E diga como é formado o sistema urinário. Então, vamos lá no texto e vamos reler o primeiro parágrafo. Esse aqui é o primeiro parágrafo, tá? Tudo isso aqui, ó. Então, vamos ler junto? O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circulam no organismo. Ponto. Então, aqui é a primeira oração do parágrafo, a primeira frase, tá? Termina aqui no ponto final. O sistema urinário é composto por 2 rins e pelas vias urinárias, formada por 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Ponto. Então, como que o sistema urinário é formado? Ele é formado, ó, composto por 2 rins, tá aqui os 2 rins, né? E pelas vias urinárias. Quem são essas vias urinárias? São os 2 ureteres, ó, um uretere, 2 uretere, a bexiga urinária e a uretra, tá bom? Então, encontramos a resposta do exercício 3. Aí você coloca aqui. O exercício 4. Algumas doenças podem se desenvolver no sistema urinário. São elas. Bom, aí você vai ler o texto aqui, ó, e vai procurar. Opa, doenças, tá aqui. Doenças do sistema urinário. E aí, se você observar na leitura cuidadosa, vai estar falando de algumas doenças e elas estão inclusive em destaque, tá? Então, você precisa fazer o quê? Apenas citar, ó. Quais são elas? Você só vai citar, você não vai explicar cada uma das doenças. Só coloca o nome das doenças, tá? Então, esse raciocínio que eu estou explicando aqui para vocês se repete também no bloco 2, que vai falar do sistema hormonal, né? Que é o sistema endócrino, principais doenças do sistema endócrino. Então, vocês vão encontrar o exercício. Aqui acabou ficando errado, tá, gente? Mas aqui era para o seu exercício 1 de novo, tá? Mas, enfim, às vezes desconfigura, a gente nem percebe, tá? Eu peço desculpa por isso. Então, ó, novamente, ó, procurar os conceitos do texto que você não conhece, circula, depois transcreve aqui. Aqui você coloca o significado de cada conceito, cada palavra que você não conhece. Aqui o exercício 3, ó, outro exercício de compreensão, ó, releia o terceiro parágrafo do texto. Já tá dando a dica de onde você vai encontrar essa resposta, tá? E diga quais são as glândulas endócrinas. Então, você volta lá no texto e conta, ó, aqui tá o título do texto. Aqui, parágrafo 1, parágrafo 2 e parágrafo 3. Então, tá aqui. Certo? Aqui a gente tem o sistema sensorial, coloquei uma imagem aqui, explora a imagem, tá? Sistema sensorial e doenças relacionadas. Mesma coisa aos exercícios, tá? Aí, aqui, no exercício 4, ó, é um exercício que vai conjugar. Olha só, existem mais do que 5 sentidos, como descrito nos 6 últimos parágrafos. Então, se você ler o texto novamente, você vai perceber. Os 6 últimos parágrafos vai falar de sentidos que são mais do que tato, visão, audição, paladar e olfato. São esses 5 que a gente aprende, que são os sentidos, mas o texto vai trazer mais sentidos que não são comumente explicados e ensinados, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai ler novamente e aponte o que mais chamou a sua atenção e por quê. Então, aqui,
é mais do que um exercício de compreensão de texto, é um exercício também de interpretação de texto. Então, o que mais chamou sua atenção? Ah, isso é curioso. Ah, isso aqui é interessante. Ah, por quê? Porque vai associar esse conhecimento novo que eu estou trazendo no texto com aquela informação, com aquela bagagem toda de vida que você tem da sua leitura de mundo, tá? Então, os exercícios, eles são muito parecidos, assim, tá? O bloco 4 vai explicar o sistema nervoso, aqui tem figura também, vocês percebem, ó, que eu deixei bem resumidinho o conteúdo, né? Mas lá na apostila normal tem muito mais informações e assistam os vídeos que eu coloco como dica para vocês assistirem, assistam às aulas onde eu explico eles também, tá? Tudo isso vai ajudar vocês na compreensão. Certo? E o bloco 5 aqui vai falar do sistema nervoso e as doenças relacionadas. Essas doenças eu deixei até entre aspas, né? Porque às vezes não é uma caracterização de patologia, de doença, e sim uma síndrome, um conjunto de sintomas, tá? Então nós vamos falar de coisas super importantes que são depressão, estresse e ansiedade. Então, aqui tem uma matéria onde explica essas questões, tá? E aí vocês vão fazer os exercícios aqui, e no exercício 3, ó, vocês vão ver que é um exercício que vai exigir bastante, né, de compreensão e interpretação de texto. Vamos ler o exercício 3, ó. Na matéria acima, ficou claro que a abordagem do tema se faz pela perspectiva da psicologia. Então, eu já estou afirmando a minha compreensão desse texto, tá? Então, já estou dizendo sobre o que é esse texto. Percebe que eu estou transcrevendo o tópico frasal aqui? Entretanto, sabe-se que o médico psiquiatra é especialista no tratamento dessas doenças. Então, eu coloquei mais uma informação aqui. Eu trouxe essa informação de onde? Da minha leitura de mundo, no meu senso de realidade, daquele conteúdo, daquele conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, tá? Algumas pessoas fazem o acompanhamento psiquiátrico e psicológico para uma melhora significativa e mais rápida com o uso de medicação e terapia. Agora a pergunta vem para você, ó. Você já passou por alguma situação que te levou a desenvolver estresse, ansiedade e ou depressão? É uma pergunta pessoal, tá? Comente como foi sua experiência. Caso não se sinta confortável para relatar sobre você e quiser relatar sobre outra pessoa, você pode deixar anônimo, tá? E esse material, pessoal, só eu vou ter contato. Eu vou corrigir e vou devolver, tá? Então vai ficar lá no monte das apostilas. Caso você não se sinta confortável ainda, faz de alguém que você soube, que passou por isso. O importante aqui é que você desenvolva a sua habilidade de escrita, organizando os seus pensamentos. Então, você vai fazer esse relato com início, meio e fim, tá bom? Se precisar de mais linhas, que provavelmente vai precisar, né, de mais espaço para escrever, você usa o verso da folha, ou então pega uma folha do seu caderno e grampeia junto com a apostila. Certo, pessoal? Vou parar o meu compartilhamento aqui e deixar assim, uma mensagem olho no olho agora para vocês, tá? Eu espero que esse material, né, esse trabalho que a gente está desenvolvendo juntos, empodere vocês cada vez mais, tá? E que vocês sigam adiante na qualificação de vocês, construindo uma carreira para vocês, tá? Em qualquer área, o importante é que você encontre uma carreira que preencha seus dias de alegria, né? Isso acredito que seja o maior dos projetos de vida, né? A gente encontrar prazer no nosso trabalho. Isso é construir a nossa própria felicidade, tá? Eu espero que vocês entendam a proposta da intervenção, que vocês usem isso nas outras disciplinas, nos seus outros momentos de capacitação, e a gente vai estar sempre aqui para ajudar vocês no que for possível, tá?
Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!